Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o livro de número 1 e hoje a nossa aula é a de número 8. Nós estamos estudando sobre o cristianismo e o nosso tema de hoje, para roteirizar o nosso estudo, é João Batista, o precursor, tendo como objetivos identificar a missão de João Batista como precursor de Jesus. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, como eu sempre faço, convido a todos vocês, meus queridos e minhas queridas, a curtirem aqui o nosso material e participarem aqui conosco, partilhando também com outras pessoas que você saiba que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas, especialmente curtindo aqui o vídeo, ok, meus queridos? Porque então o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e espalha com outras pessoas, que é isso que nós queremos, é espalhar o bem e tudo aquilo de bom que nós temos aprendido através das bênçãos que temos recebido pelo Espiritismo e das partilhas que temos feito aqui no nosso canal Universo da Mulher já há quase 3 anos dentro deste mesmo assunto do Espiritismo, ok? Então vamos à leitura do nosso material, do nosso roteiro de aula e posteriormente eu teço breves comentários, como sempre faço. O nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista foi revestido de um clima de expectativas e surpresas, uma vez que Isabel, sua mãe, encontrava-se numa idade em que, usualmente, as mulheres não engravidam. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, em sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim,
para destruir o meu opróbrio entre os homens. Isto está escrito em Lucas, capítulo 1, versículos do 5 ao 25. Foi necessário que ocorresse a mudez de Zacarias, não como um castigo, mas para que se cumprisse as predições anunciadas pelo anjo. O povo deveria perceber que alguém especial iria nascer, um espírito consagrado a Deus, um profeta enviado para anunciar a vinda do Messias, previsto nas Escrituras e ardentemente aguardado pelos judeus. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua casa, na tua parentela, que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Isto está escrito em Lucas, capítulo 1, versículos do 57 ao 66. João Batista desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. O menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Isto está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 80. As mãos de Deus, indiscutivelmente, pousavam sobre seu lar. Depois, ao seguir para o deserto, vestiu-se como o antigo profeta Elias. Uma pele de camelo no corpo, em volta dos rins um cinto de couro. Iniciara o ministério por volta do ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes Antipas tetrarca da Galiléia. João Batista, o precursor. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isto está escrito em Marcos, capítulo 1, versículos do 4 ao 8. João Batista veio de uma linhagem sacerdotal, mas não seguiu o sacerdócio, pelo menos na forma como seu pai praticava. Adotou um modo de vida simples, ascético, alimentando-se com frugalidade de mel e gafanhotos e vivendo mais tempo no deserto da Judéia. Foi um profeta. Pregador rude, homem de viver austeríssimo, desprezou as comodidades da vida a ponto de se alimentar com o que achava no deserto e de se vestir com a pele de animais. Assim impressionou fortemente o povo, que acorria a ouvi-lo e a pedir-lhe conselhos. Poderoso médium inspirado foi o transmissor das mensagens do alto, pelas quais se anunciava a chegada do Mestre e o começo dos trabalhos de regeneração da humanidade.
A todos que queriam tornar-se dignos do reino dos céus, João aconselhava que fizessem penitência. Qual seria essa penitência, primeiro passo a ser dado em direção ao reino de Deus? Não eram as longas orações, nem os donativos e esmolas, nem as peregrinações aos lugares santos, nem as construções de capelas, nem jejuns, nem votos, nem as promessas. Não era a adoração de imagens, nem a entronização delas. A penitência não consistia em formalidades exteriores, mas sim na reforma do caráter e na retificação dos atos errados que cada um tinha praticado. Após o período passado no deserto, João Batista inicia a sua pregação. Com zelo profético, ele anuncia a vinda do reino dos céus. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, procedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. A pregação de João Batista, todavia, era contundente, desagradando a muitos em consequência. Revelava um temperamento ardente e apaixonado. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ele recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. A fama de João Batista chega então até aos sacerdotes judeus e aos levitas, que resolvem interrogá-lo. Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.
No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Isto está escrito em João capítulo 1, versículos do 19 ao 30. Posteriormente, vamos ver que é o próprio Cristo quem testemunharia a respeito de João Batista, enaltecendo a sua missão. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Isto está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 11. Enfim, João Batista arcaria com a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Por isso é que Jesus diz que dos nascidos de mulher nenhum foi maior do que João Batista. Isto é, não se encarnou ainda nenhum espírito com missão maior do que a de João Batista. Jesus, conquanto justifique o amor que o povo consagrava a João Batista, adverte-o de que no mundo espiritual existiam espíritos ainda maiores, por serem mais evoluídos que João Batista. O Espiritismo aceita a ideia de ser João Batista a reencarnação do profeta Elias. Há muitas semelhanças na personalidade de ambos, indicativas de que se tratava do mesmo espírito. O próprio Jesus afirma, segundo as anotações de Mateus, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isto está escrito em Mateus capítulo 11, versículos do 13 ao 15. Em um outro momento, após o fenômeno da transfiguração, os apóstolos Pedro, Tiago e João, ao descerem do monte, são orientados por Jesus a guardarem o silêncio sobre o que presenciaram sobre a transfiguração. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem? Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Isto está escrito em Mateus, capítulo 17, versículos do 9 ao 13. As pregações de João Batista, a despeito de agradarem o povo, eram criticadas pelos sacerdotes e familiares do rei Herodes. A mensagem de João Batista caiu em Israel como fogo na palha. As multidões que o ouviam incluíam publicanos e prostitutas. O judaísmo nunca se deparara com nada exatamente igual a isso. João Batista desagradava os sacerdotes porque introduziu modificações nas práticas religiosas do judaísmo. Em primeiro lugar, estabelece no batismo pela água uma forma de renascimento ou metáfora da redenção espiritual. Segundo as suas orientações, a pessoa nascia judeu, mas para se redimir deveria passar por um processo simbólico de renascimento. O rito de João era tão singular que foi nomeado, segundo ele, Batista, e Jesus claramente o vê como dado a João por Deus mediante revelação. Outro ponto provocador de sérias controvérsias religiosas entre o clero judaico foi o fato de João não fazer caso do templo judaico e dos seus ritos. Talvez a rejeição dos sacerdotes a João tenha relação primordial com a onda generalizada de repulsa à corrupção do templo e dos sacerdotes do século I depois de Cristo, e que foi asperamente criticada pelo precursor.
A família real também detestava João Batista porque dele recebia em público constantes críticas a respeito do modo indecoroso em que viviam. Festejando-se, porém, o dia de natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Isto está escrito em Mateus, capítulo 14, versículos do 6 ao 12. O nascimento e vida de João Batista teve uma única finalidade segundo o Espiritismo: anunciar a vinda do Cristo, daí ser ele chamado com justiça o precursor. João Batista é o símbolo do cristão que se sacrifica pela verdade. Todavia, João Batista não sofreu unicamente pela verdade que pregava. Em virtude da lei, da causa e efeito, sabemos que não há efeito sem causa. Por conseguinte, para que João Batista sofresse a pena de decapitação, é porque ainda tinha dívidas de encarnações anteriores a pagar. Apesar do alto grau de espiritualidade que tinha alcançado, João teve de passar pela mesma pena que infligira aos outros. De fato, se João Batista era Elias, poderemos ver nessa decapitação o saldo da dívida que tinha contraído quando, como Elias, mandou decapitar os sacerdotes de Baal. É justiça divina que se cumpre, nada deixando sem pagamento. Após João Batista, o povo judeu não teve outro profeta. Foi o último de uma linhagem que se preparou para trazer ao mundo a mensagem de Jesus. João é o último profeta enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viverem de acordo com os mandamentos divinos. De agora em diante, Jesus legará o Evangelho ao mundo como um roteiro seguro que o conduzirá a Deus. E hoje temos o Espiritismo, um profeta que está em toda parte, falando ao coração e à inteligência de todas as criaturas, aos humildes e aos letrados, aos pobres e aos ricos, aos sãos e aos doentes, espalhando ensinamentos espirituais de fácil compreensão. Aula muito interessante sobre as questões e a vida, o nascimento de João Batista, que é o precursor, que também veio auxiliar a preparar o caminho para Jesus, não é mesmo, meus queridos? E a vida de João é muito interessante porque ele já preconizava ali a humildade, não é? A humildade de viver ali em contato com a natureza, apenas envolto em peles de animais, comendo gafanhotos e mel silvestre e pregando a palavra de Deus, preparando os caminhos, endireitando os caminhos, como está escrito, não é mesmo, que nós vimos aqui, endireitando as veredas e os caminhos para prepará-los para a vinda do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que inclusive se deixou batizar por João Batista para poder cumprir toda a lei que estava escrita. Então, é uma aula muito interessante para o nosso conhecimento ou para a nossa revisão. Para aqueles que não conheciam, passaram a conhecer então esse material, e para aqueles que já viram, como eu e outras queridas pessoas que aqui estão junto conosco, revisamos então esse material, relembrando essas memórias muito importantes também, construídas do caminho do cristianismo. E assim, meus queridos e minhas queridas, vamos então concluindo a nossa aula de hoje. Antes de nós encerrarmos, os convido para que todas as segundas-feiras venham estar comigo aqui às 19 horas, para que juntos possamos
partilhar o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Agora também teremos então a nova série que vai tratar sobre o sagrado feminino e todo o poder feminino que nós mulheres carregamos, que vai se chamar então Reflexão de Empoderamento. E eu lhes convido a todas para que venham estar comigo para nós partilharmos a partir das cartas do poder do feminino, juntamente com as minhas formas intuitivas e também dentro dos conhecimentos de 35 anos de trabalho com as mulheres, não é? Através do sagrado feminino, facilitando aí para que as mulheres possam se reconectar ao longo desses 35 anos de trabalho com as minhas queridas irmãs e amigas queridas que estiveram junto de mim, como também dentro dos conhecimentos da psicanálise. A estreia dessa nova série Reflexão de Empoderamento será nesta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024, às 21h30 aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. E posteriormente, então, seguiremos sempre às terças-feiras, às 19h. Então vamos juntas aqui fazendo essas partilhas. E também todas as quartas-feiras, às 21h, temos o nosso Evangelho no Lar, quando nós convidamos a presença de Jesus para vir junto com sua comitiva espiritual abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os encontros para fazermos os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, às 18h, a partir do momento do passe, nós temos então aqui, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores espirituais, todos eles a serviço de Jesus, para nos abençoarem, renovarem as nossas energias através do passe. Assim sendo, queridos e queridas, com uma oração muito singela, mas muito sincera, me despeço de todos vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre querido e sempre fiel amigo conosco, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito, muito amorosa, sempre nos conduzindo a Jesus, e que os nossos benfeitores espirituais continuem conosco, nos conduzindo aos caminhos do bem e da evolução, e que nós, com boa vontade e gratidão e praticando aquilo de bom que temos recebido, prossigamos os nossos caminhos de aprendizado, de desenvolvimento, para evoluirmos cada dia mais e mais, abençoando também a vida de todos aqueles que nos rodeiam, com caridade, amor e boa vontade sempre. E que assim seja e assim se faça. Me despeço então de todos vocês, deixando-lhes um beijo no coração e desejando que haja sempre em nossos caminhos muita, muita paz e harmonia. Até o nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Tchau, tchau.